Pasmem, não tinha um plano de saúde para cuidar da saúde dos policiais. Delegados da polícia que ganham um salário inicial de R$23 mil da Polícia Federal não podem ter seu próprio plano de saúde. Acho que tem salário suficiente para isso. Mais uma vez, é feito um projeto pelo governo federal que recai totalmente os custos sobre os municípios. Caberá às prefeituras aderirem ou não o programa. Essa medida é a utilização indevida da força de trabalho da juventude de forma precária. Essa medida provisória, ela permite que se pague uma parcela para que a pessoa, mesmo sendo voluntária, não tenha que pagar para ser voluntária. O plenário da Câmara aprovou algumas medidas provisórias esta semana, começando pela MP que destina 6,4 bilhões de reais para a compra de vacinas contra a Covid. Desse montante, 3,6 bilhões vão para a produção de imunizantes pela Fiocruz e 2,8 bilhões para o Fundo Nacional de Saúde adquirir doses junto a fornecedores privados. Esse ano, nós temos a previsão de vacinar 339 milhões. Serão produzidas 339 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Inclusive, R$500 mil desse recurso está destinado para investimento na Fundação Oswaldo Cruz. Na verdade, esta medida provisória foi editada no final de 2021, dia 24 de dezembro. Passados mais de 4 meses, o crédito extraordinário de 6,4 bilhões, só 2,2 foi utilizado. É a demonstração cabal que esse governo é da dissimulação. Faz de conta que tem interesse em comprar as vacinas, adquirir os produtos para a fabricação e não fez absolutamente nada daquilo que era o seu compromisso. Diferente de outras matérias que buscam empurrar contra o povo brasileiro, esta matéria diz respeito a um crédito que o governo, pela sua incompetência e pelo seu desprezo com a população, não utilizou. E precisa da posição deste parlamento para prorrogar a validade deste crédito, para que o povo brasileiro possa ter as doses de vacinas recomendadas. Foram mais de 89 bilhões de crédito extraordinário destinado ao combate dessa doença. Somente para a confecção e distribuição de vacinas foram mais de 30 bilhões. O Brasil é um país de extensão continental, com logística difícil, e isso foi assumido pelo governo federal e distribuído essas vacinas com eficiência. Mais de 90% da população brasileira vacinada com pelo menos uma vacina, 86% com 2 vacinas e um número de 26 milhões com a dose de reforço. Outra medida provisória aprovada sem maiores divergências na terça-feira foi a que prevê repasse mínimo de 40% do fundo penitenciário a estados e municípios. Também teve apoio o projeto de lei que prevê o licenciamento temporário de antenas de telefonia celular se não for cumprido o prazo para emissão de licença pelo órgão competente. A conectividade hoje é um bem fundamental, essencial para a sociedade. Mas nós temos um problema aqui no país. Para você instalar uma antena aqui no país, senhor presidente, para instalar uma antena aqui, cada município construiu a sua legislação. É extremamente complexo. Em média, aqui no Brasil, demora um ano e meio para se conseguir uma licença para uma torre de antena. Sabe o que acontece? A comunidade fica sem o benefício, a população sofre, a operadora fica sendo pressionada para levar o benefício, tem o recurso
e o benefício não chega por conta da burocracia aqui no país. Eu, como coordenadora da subcomissão do 5G, adotamos esse projeto como um dos prioritários para a nossa comissão e para o nosso trabalho. Não é possível avançar na tecnologia 5G no Brasil se nós não dermos o salto necessário para a instalação de pelo menos 1 milhão de novas antenas. É muito mais do que o que a gente tem hoje, pelo menos 3 vezes mais ou 10 vezes mais. 10 vezes mais a quantidade de antenas que nós temos hoje. Então não adianta aqui a gente reclamar, ou qualquer um reclamar, de que o serviço 5G no Brasil está demorado se nós não votarmos esse projeto. Esse PL é extremamente importante, inclusive esse mecanismo de liberação tácita que está sendo utilizado aqui no PL, deveria ser utilizado para várias outras coisas, não só para a liberação das antenas, né? Ou seja, se em 60 dias o poder público não dissesse sim ou se não, está liberado automaticamente, justamente para a gente ter essa agilidade na liberação de antenas no nosso país e para a gente conseguir botar o 5G de fato em todo o Brasil. Tranquilizar aos municípios, os deputados representantes de todos os municípios, de que os municípios estão absolutamente garantidos com esse projeto. Todos sabem que vai ter uma grande ampliação no número de antenas, não serão mais aquelas grandes torres, as antenas hoje são muito pequenas e, logicamente, nós precisamos de velocidade para a implantação. Os municípios estão absolutamente garantidos, eu sou ex-prefeito, eu fui vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos e não relataria um projeto que prejudicaria o poder dos municípios em ter garantido a sua qualidade de vida com a implantação das antenas. Os municípios são absolutamente garantidos. Ainda na terça, o plenário aprovou o projeto que torna obrigatória a inclusão do símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista para identificar a prioridade de pessoas com autismo em serviços e transportes. O comportamento de uma criança com autismo não é igual, ele varia de uma criança para outra. E a simples espera numa fila pode desencadear, né, uma crise de choro, uma irritabilidade, pode trazer aquela criança a ficar por alguns momentos fora da realidade. E muitas vezes, quando os pais tentam entrar numa fila prioritária, onde tem ali o símbolo do idoso, o símbolo da mulher grávida, mas ela entra com uma criança que tem o transtorno do espectro autista, muita gente fica olhando e não entende, acha que aquela pessoa está furando fila, não reconhece aquilo como um direito. Imagina se a gente cria agora a cultura, o hábito de cada enfermidade que necessitar maior visibilidade da população ser adicionado o símbolo dessa enfermidade, dessa condição, nas placas de prioridade no Brasil. Daqui a pouco não vai virar mais placa, vai virar uma faixa para tanto símbolo que nós vamos colocar. É importante que nós possamos discutir o tema, discutir políticas públicas para garantir direitos a esses meninos e meninas que vivem a experiência do espectro do autismo. É preciso políticas públicas e esse Congresso precisa garantir que, inclusive, tenhamos recursos, financiamentos, para que as políticas de educação sejam mais inclusivas. O nosso substitutivo que acolhe a iniciativa, ele garante a prioridade dentro dos espaços públicos e privados. Ele dá a segurança a todos nós que conhecemos as reações, toda a situação de desconforto e risco que as crianças, jovens, pessoas de todas as idades que têm o espectro autista sofrem. E agora a Câmara dá um passo importante. Já na quarta-feira, os deputados aprovaram mais 2 medidas provisórias. A primeira amplia as possibilidades de uso dos recursos do Funapol para permitir o pagamento de indenização por tempo de disponibilidade e o financiamento de um plano de saúde para a categoria dos policiais federais. É uma matéria que vários pontos são importantes. Traz em um ponto uma correção com relação ao que já acontece em outras instituições, como a Polícia Civil, a Polícia Militar, e a recompensa ao policial que, de forma voluntária, faz a sua oferta dos seus dias de folga, logicamente que com a recompensa pecuniária correspondente. Obviamente, a população talvez não tinha conhecimento que, do fundo, de tudo que é arrecadado pela Polícia Federal, apenas 30% era utilizado na própria instituição. O relator, nosso presidente hoje da Comissão de Segurança Pública, Aloysio, teve a sensibilidade de manter
o sentido da MP, com 100% agora vai ser utilizado dentro da instituição para melhorar não só o atendimento à população, mas também ser utilizado no combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas e tudo ao qual a Polícia Federal faz com grande eficiência. Permitir que esse fundo possa contemplar outras áreas que não exclusivamente a sua finalidade, mas possa contemplar também a hospedagem, a alimentação, inclusive o plano de saúde dos nossos agentes de Polícia Federal, trará, sem sombra de dúvida, muito mais eficiência para esses profissionais da segurança que tanto têm feito pelo nosso país. Eu quero cumprimentar os trabalhadores da Polícia Federal que lutam pelos direitos da categoria. Mas o governo o que faz? Tira recursos do fundo, que em tempos de 10, 20 anos nós não sabemos o impacto que terá, né? Ou pior, saberemos que dificultará a melhoria das condições da Polícia Federal para garantir um direito, que é um direito dos trabalhadores, que é a questão da saúde e a questão do pagamento das diárias em algumas funções de serviço. A aprovação dela resgata uma grande injustiça com relação aos servidores da Polícia Federal, que, pasmem, não tinham um plano de saúde para cuidar da saúde dos policiais. E essa medida provisória resgata essa dívida antiga e, mais do que isso, passará a remunerar aqueles que voluntariamente dedicavam a sua folga ao trabalho policial sem serem remunerados. Em seguida ao lançamento da SMP, o presidente Bolsonaro e o ministro da Justiça anunciaram em entrevista que têm o interesse em fazer um plano de saúde autogerido para a carreira da Polícia Federal. Nós sabemos o que acontece com os planos de saúde de autogestão. Eles não têm dinheiro para se manter e acabam requerendo que haja aportes de orçamento público para manter esses fundos, esses planos de saúde. Por que servidores, como delegados da polícia, que ganham um salário inicial de R$23 mil da Polícia Federal, não podem ter seu próprio plano de saúde? Acho que tem salário suficiente para isso. De todas, a medida provisória que provocou mais discussão e embates no plenário foi a que cria o Programa Nacional de Prestação de Serviço Voluntário, direcionado a jovens de 19 a 24 anos e a adultos com mais de 50 sem emprego formal há mais de 2 anos. A iniciativa consiste no pagamento pelas prefeituras de bolsas vinculadas à realização de cursos pelos beneficiários. Todas as propostas seguem para o Senado Federal. O projeto, ele não define que o governo federal vai custear esse projeto, ou seja, mais uma vez é feito um projeto que, pelo governo federal, que recai totalmente os custos sobre os municípios, sobre as prefeituras. Isso não é incentivo e estímulo ao trabalho voluntário. Essa medida é a utilização indevida da força de trabalho da juventude de forma precária. Essa medida é uma forma de você burlar a legislação trabalhista e ter jovens vinculados a prefeituras e instituições trabalhando sem a devida remuneração. Essa MP, ela é muito complicada para a população brasileira, porque ela amplia a precarização das relações de trabalho, porque propõe contratação de jovens nas prefeituras sem nenhum tipo de direito trabalhista, direito previdenciário assegurado, corresponde a 45% do valor do salário mínimo, ou seja, a gente estaria instituindo no Brasil uma possibilidade de contrato que não paga nem mesmo metade das compras no mercado. Tem sido dito aqui pelos partidos de esquerda reiteradamente que a MP 1099 traz a precarização do trabalho. Eu quero lembrá-los que precário é ficar em casa. Precário é ficar em casa sem trabalhar e sem estudar, como estão quase 13 milhões de jovens no Brasil. Caberá às prefeituras aderirem ou não o programa. Cabe a elas. E não a nós, nesse plenário, optarmos em dizer sim ou não. Cabe às prefeituras. Deixe as prefeituras escolherem o que elas quiserem. É um contrato que vai simplesmente possibilitar que se pegue o orçamento secreto, se jogue nos municípios, se contrate a mão de obra para carregar a bandeira e garantir o voto nas urnas, que é o que muita gente quer exatamente nesse momento, em véspera de eleição. E até agora, nessa vigência dessa medida provisória, não tem uma prefeitura que tenha
queira assumir essa condição desse serviço civil voluntário aí que paga, pasmem, menos que meio salário mínimo e que literalmente não traz nenhum alento para essa juventude que precisa, sim, de oportunidade. Temos no país muitas mulheres voluntárias, nós temos muitas pessoas voluntárias que nem sempre têm uma disponibilidade para pagar o transporte, para estar lá presente, mas tem no seu trabalho voluntário a sua ação. E isso é muito importante. Essa medida provisória, ela permite que se pague uma parcela para que a pessoa, mesmo sendo voluntária, não tenha que pagar para ser voluntária. O que é que vai acontecer na prática, senhora presidente? A prefeitura vai utilizar essa mão de obra sem carteira assinada, sem nenhuma proteção trabalhista, para tomar a vaga do adulto, chefe de família, de 30 anos até os 50 anos. É isso que vai acontecer, deputado José Hildo. Vão utilizar mão de obra barata, precarizada, para tomar o emprego do adulto, chefe de família. O valor da hora é exatamente o mesmo valor da hora do salário mínimo, só que a pessoa trabalha metade do tempo, mas ela recebe também pela formação que ela está fazendo. Então, na verdade, dá muito mais do que foi dito aqui. É mais do que meio salário mínimo. Inclusive, uma das razões da saída do programa é quando se consegue um trabalho de carteira assinada. Vamos torcer para que os nossos jovens possam receber a formação que os capacite para que possam conseguir um emprego pleno. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Os servidores do INSS entraram em greve, inclusive houve um corte de ponto de salário desses servidores, o que os prejudica diretamente. Eu queria fazer um apelo, inclusive, à direção do INSS, que possa reavaliar, até porque o comando de greve, de forma legítima, o fez esse indicativo. Então, pedir à direção do INSS que possa reavaliar a questão dos pontos cortados, ou seja, já ganham tão poucos e, de repente, cortar o seu salário, ou seja, ter esse prejuízo seria algo brutal. E, ao mesmo tempo, pedir ao governo que possa fazer urgentemente concurso público, senhora presidente. Nós precisamos ter mais servidores na ponta para tirar esse represamento, mais de 1 milhão de processos represados no Brasil.